Bom dia, queridos. Hoje nós estamos aqui para mais uma ministração aqui do Na Mesa da Presença, é a simplicidade que anuncia. E nós queremos começar essa ministração entregando, a direção para o Espírito Santo de Deus para que ele possa ministrar os nossos corações. Amém? Nós aqui da Escola Profética Raízes nos sentimos muito honrados e privilegiados da parte do Senhor por poder participar daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, no meio da sua noiva. Amém? Que nós possamos realmente ser aqueles, queridos, que são os resgatadores da essência da igreja bíblica. Amém? E não tem como resgatar a essência se não houver o resgate do temor a Deus e o resgate da Bíblia. O nosso coração precisa ser um coração realmente que queima de amor pelas Escrituras Sagradas. Nós precisamos realmente nos tornar outra vez. Se isso se perdeu nos nossos corações, se você se identifica com isso, mas nós precisamos retornar para a Bíblia. O nosso coração precisa voltar para as Escrituras Sagradas. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui, queridos, que se encontra lá no livro de Números, no capítulo 13, do verso 1 em diante, quando 12 homens são enviados para poder espiar a terra de Canaã. Amém? E a palavra de Deus fala assim no verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 17. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou se estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra, e desde o deserto de Zin até Reobote, a entrada de Amate. Verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus. Habitam na montanha os cananeus. Habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Até aqui por enquanto, queridos. Quando nós olhamos aqui para esse contexto do livro de Números, nós vamos ver aqui que Moisés, ele envia, esses 12 homens aqui para fazer o quê? Para poder espiar a terra de Canaã. Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto, queridos, é quando o Senhor dá uma ordem a Moisés, Então coloca com que Moisés envie esses homens para poder espiar a terra de Canaã. Só que o que é curioso aqui no verso 2 é que, faça atenção nisso que a palavra de Deus fala. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para essa palavra, nós vemos aqui que Deus iria dar aquela terra para esses homens. Então, ou seja, não importava as circunstâncias que estivessem à volta desses homens aqui, quando eles fossem se deslocar, e colocassem o pé
naquela terra para poder espiar. Então, quando nós olhamos aqui para esses homens, nós vamos ver que esses homens eles foram corrompidos pela incredulidade. Porque quando eles começam aqui a trazer um relatório, né, para Moisés, nós vamos ver aqui que a única coisa que esses homens trouxeram esse relatório, né, para Moisés. E nós vamos ver aqui, queridos, que eles conseguem enxergar somente os pontos negativos daquele lugar. Ou seja, esses homens aqui olharam para aqueles gigantes da terra, esses homens aqui olharam para as condições que não eram favoráveis para que eles pudessem herdar aquela terra, né, por herança. Só que o que eles não se atentam aqui, queridos, é que o Deus que prometeu era um Deus, sim, fiel para cumprir. Então nós vemos aqui que quando esses homens colocam o pé nessa terra, uma incredulidade toma conta do coração daqueles homens e por um instante aqueles homens ali relatam para Moisés como se aquela terra fosse uma terra impossível de ser conquistada. Então, ou seja, os olhos desses homens estavam nas circunstâncias. Os olhos desses homens estavam na condição que estava à volta deles, uma condição desfavorável aos olhos humanos. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui para nós, através daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa manhã, é que muitos começam bem. Muitas pessoas recebem muitas promessas da parte do Senhor, recebem palavras da parte do Senhor, palavras das quais o Senhor é fiel para poder cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. Só que no decorrer do caminho, queridos, nós vemos as pessoas se perdendo. As pessoas, elas são condicionadas àquilo que elas estão enxergando à volta delas. As pessoas, elas são condicionadas às circunstâncias. Elas são condicionadas, corrompidas pela incredulidade do coração delas. Então, num primeiro instante, quando o Senhor entrega uma palavra para essas pessoas elas creem por um momento, mas quando aquilo não se cumpre, muitas vezes da maneira que as pessoas idealizaram, muitas vezes da maneira que as pessoas criam que aquilo poderia acontecer, ou muitas vezes quando aos olhos humanos isso demora muito para poder se concretizar. A incredulidade, ela bate a porta do coração e muitas pessoas são vencidas pela incredulidade, né? Ou seja, são pessoas que não estão vendo algumas promessas se cumprir. Então nós percebemos hoje uma grande movimentação sobre a terra, sobre a Igreja de Cristo, de pessoas tentando fazer as coisas na sua própria força. Então nós vemos as pessoas tentando fazer as coisas dar certo pela sua própria conveniência, pela sua própria ação. Então as pessoas, elas esquecem que lá no início o Senhor entregou uma palavra para essas pessoas. O Senhor entregou uma promessa na mão dessas pessoas. E isso eu falo, queridos, uma mensagem para nós como a Igreja de Cristo. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver aqui que os textos foram direcionados para o povo de Deus. Por intermédio do povo de Deus, é que a nossa missão seria tornar Jesus conhecido nos quatro cantos dessa terra. Mas tudo aquilo que nós vemos escrito, registrado nas Escrituras Sagradas, isso é uma comunicação, isso é uma convocação para nós como a noiva de Cristo, como a Igreja de Cristo. Então, queridos, nós vemos hoje a essência se perdendo no meio de muitas pessoas, inclusive no meio de muitos líderes, de muitos pastores, de muitas pessoas que vão à frente de um grupo de pessoas, que vão à frente de uma congregação local, tentando colocar coisas para que aquilo possa dar certo de algum momento, para que aquilo possa gerar algum tipo de um resultado rápido. E muitas vezes são pessoas que estão se esquecendo da palavra que o Senhor deu a essas pessoas lá no início da sua caminhada, no início do seu chamado, quando o Senhor entregou para você uma vocação. Então, muitas vezes o Senhor, juntamente com essa vocação, juntamente com essa convocação da pregação do Evangelho, o Senhor também entregou promessas sobre a tua vida. E promessas das quais o Senhor colocou que Ele estaria contigo, Ele estaria comigo.
em todo o tempo, direcionando e trazendo aquilo que era a vontade dele sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes, queridos, hoje, o que nós queremos fazer é olhar para os gigantes à nossa volta, é olhar para as circunstâncias à nossa volta, e nós acabamos sendo vencidos pela incredulidade, acabamos nos corrompendo no decorrer do caminho por aquilo que é uma moda daquilo que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes existem líderes hoje, né, pessoas que estão colocando os seus olhos naquilo que o outro está fazendo e aquilo está dando certo, então ele começa a querer aderir àquilo que está dando certo para o outro, para ver se isso traz um resultado mais rápido, porque muitas vezes não está vendo ali com os olhos espirituais e não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Então hoje nós vivemos assim no meio de uma geração ansiosa, no meio de uma geração que corre atrás de muito produzir, de muito fazer e esquece de ser. Deixa de lado o ser filho de Deus, o ser um servo, o ser aquele que primeiro busca a presença do Senhor, o ser aquele que busca a presença do Senhor em profundidade, ser aquele que busca o Senhor no secreto, para que depois o Senhor comece a manifestar algumas coisas através da tua vida no público. Então, muitas vezes, queridos, nós vemos hoje uma falta de fé tomando conta da terra. A infidelidade da parte de muitas pessoas que se dizem povo de Deus, mas se tornam infiéis porque não estão conseguindo crer, não estão conseguindo esperar as promessas do Senhor se cumprir sobre a vida dessas pessoas. Então, são pessoas que não conseguem enxergar além da sua vista limitada dessa terra. Então, são pessoas que não caminham pela visão, são pessoas que caminham por vista. Então, quando nós olhamos aqui para esses espias, nós vamos ver aqui que o Senhor diz que daria aquela terra por herança. O Senhor diz que daria aquilo que ele prometeu. Não importava as circunstâncias, não importava o tamanho dos gigantes, não importava talvez o quanto aquele povo estava talvez se sentindo esquecido, sendo deixado de lado. Mas o Senhor estava com os seus olhos naquele povo. A mão do Senhor estava estendida sobre aquele povo para dar aquela terra por herança a eles. Quando nós olhamos aqui, queridos, no verso 30, quando a palavra de Deus fala assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Então nós vemos aqui, queridos, um momento aqui onde esses espias esqueceram, né, o tamanho do Deus que estava sobre eles. E muitas vezes esse é o nosso problema. Nós olhamos para os problemas à nossa volta, nós olhamos pela falta à nossa volta, nós olhamos para a escassez à nossa volta, nós olhamos para os inimigos à nossa volta, nós olhamos, né, para as pessoas que hoje aparentemente estão caminhando tão bem, parece que você está ficando para trás. Então nós olhamos, colocamos os nossos olhos naquilo que está errado, colocamos os nossos olhos naquilo que está desviado do foco do qual Jesus nos pediu para olhar para o alvo. Então, muitas vezes, nós colocamos os nossos olhos naquilo que não é a mão do Senhor agindo, naquilo que não é a voz do Senhor agindo. E por esse motivo, por conta de colocar os nossos olhos naquilo que está errado, naquilo que está deturpado, nós acabamos desviando o nosso coração e acabamos sendo corrompidos pela incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós olhamos aqui, queridos, para esses homens, nós vamos ver também que esses homens estavam passando o relatório daquela terra também diante a outras pessoas. Ou pessoas ali que estavam até mais incrédulas do que a esses que o Senhor também enviou. Então, ou seja, eles foram ali uma má influência para aqueles que estavam ouvindo.
E hoje, queridos, quantas vezes nós vemos isso no meio da noiva de Cristo, no meio da igreja de Cristo se cumprir? Nós vemos aqueles que Deus designou para poder liderar um povo, para poder conduzir um povo, e nós vemos essas pessoas em tamanha incredulidade, tentando fazer as coisas, o querer e o realizar pelas suas próprias mãos, quando esquece que isso deveria ser realizado e feito pelas mãos do Senhor. Então elas acabam caindo naquele desespero de alma de que elas precisam dar uma resposta, né, para o povo que está à sua volta. Então, para que eu dê uma resposta para aquele que está dando certo, eu preciso fazer algo para poder mostrar para aquele que está ali fazendo algo dar certo. Eu preciso mostrar para aquele que aquilo que está acontecendo na minha vida também está dando certo, entende? Hoje nós vivemos numa geração onde a comparação tem adoecido as pessoas, sabe? E a comparação tem gerado competição dentro da casa do Senhor. Um líder que olha para um outro líder e vê que aquilo que ele está fazendo está caminhando muito bem, vê que aquilo que está, né, fazendo parece que tem aumentado a quantidade de pessoas debaixo da sua autoridade. Então começa a fazer a comparação porque essas pessoas estão crescendo, porque essas pessoas elas estão prosperando, porque essas pessoas estão colocando o pé em lugares onde eu nunca coloquei. Então nós vemos, queridos, hoje uma comparação que se torna uma competição profana, né? Profanando aquilo que deveria ser santo na casa do Senhor, que é quando Deus confia algo nas tuas mãos para que você possa exercer. Quando Deus nos coloca à frente de pessoas para guiar, para pastorear, para discipular, isso é um privilégio para nós, queridos, porque o Senhor está nos escolhendo como pessoas que também têm defeitos, como pessoas que também pecam, que erram, que cometem as suas falhas, mas ainda assim encontramos graça aos olhos do Senhor e o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor coloca essa vocação sobre as nossas vidas e muitas vezes nós vendemos isso para outras coisas que aparentemente está dando certo para o meu vizinho. Então, ou seja, eu deixo de olhar para a promessa do Senhor, eu deixo de olhar para a direção que o Senhor me deu e eu começo a colocar isso em outro lugar, né? Então, eu desvio a minha atenção daquilo que é a voz do Senhor sobre a minha vida, daquilo que é as promessas do Senhor para aquilo que Ele me chamou para cumprir. E eu desvio meu olhar para isso e eu começo então a focar naquelas pessoas que estão fazendo algumas coisas que aparentemente está dando certo. E nem tudo aquilo que está dando certo, queridos, o Senhor está aprovando, sabe? Nem tudo aquilo que aparentemente representa que está frutificando, representa que está crescendo, representa que está trazendo grandes resultados, nem sempre essas coisas o Senhor está aplaudindo. Nem sempre o céu está a favor dessas coisas, entende? Não é porque está dando um aparente resultado que significa que é do agrado de Deus. Você está entendendo? Então, quando nós olhamos para esses homens, eles colocaram os seus olhos no lugar errado. Os olhos deles deveriam estar no Senhor. Os olhos deles deveriam estar nas promessas, né, que o Senhor já havia colocado para esse povo. Quanto sustento o Senhor trouxe para os israelitas no deserto. Essas pessoas aqui, elas tiveram a oportunidade de viver milagres diários, de estar na presença de Deus ali diariamente, ter Deus sobre a vida deles ali diariamente. Escolheram murmurar, escolheram não crer, porque as circunstâncias à volta deles diziam aquilo que era o contrário. Só que quando nós olhamos, queridos, aqui para Caleb, nós vamos ver aqui um homem totalmente posicionado, que faz o povo se calar. E diz aqui: subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Por quê? Porque Caleb conhecia quem era o seu Deus.
E vocês já perceberam, queridos, que quando nós vamos ler as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que no meio de várias gerações, no meio de vários povos, de vários acontecimentos registrados na Bíblia, nós vamos ver uma multidão de pessoas incrédulas, uma multidão de pessoas que se corrompiam, uma multidão de pessoas ali que idolatravam, que vendiam o seu propósito, uma multidão de pessoas que caminhavam como ovelhas que não tinham pastor, que rejeitavam muitas vezes ali as orientações daqueles que Deus levantou como líder no Antigo Testamento e daqueles que Deus levantou como seus apóstolos no Novo Testamento, e nós vamos ver muita rejeição no meio de uma grande multidão de pessoas. Só que nós vamos ver sempre, queridos, de Gênesis a Apocalipse, sempre, nós vamos ver pelo menos um que cria sem duvidar em nada daquilo que Deus estava prometendo para ele naquele momento. Então nós vamos ver, queridos, que Deus ele sempre moveu através de uma única pessoa. O Senhor ele nunca precisou de multidões. A palavra de Deus fala que o Senhor ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Esse é o desejo do coração de Deus, porque o Senhor nos ama. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à tua vida, para nos dar a redenção através da sua crucificação e da sua ressurreição. Só que para fazer grandes coisas para o seu reino, sendo manifesto aqui na terra, o reino do céu, queridos, o Senhor nunca precisou de multidões. E nunca teve também grandes multidões que se movimentasse a favor do reino do céu, para poder manifestar o reino do céu na terra. Muitas vezes o Senhor, ele contou apenas com uma pessoa. Um homem que se levantou posicionado, uma mulher que se levantou posicionada na sua geração. Uma única pessoa que cria. Uma única pessoa que estava disposta a pagar o preço, a gastar a sua vida para poder se dedicar diante da presença do Senhor, cumprindo os propósitos que o Senhor confiou na mão desses homens e dessas mulheres de Deus. Então nós vamos olhar de Gênesis a Apocalipse que Deus sempre cumpriu grandes coisas através de uma única pessoa. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que Caleb foi um desses homens, diante aos outros espiaram a terra. Mas que Caleb não olhou para as circunstâncias à sua volta. Caleb olhou para Deus. Caleb olhou para a promessa de Deus, porque Caleb sabia que Deus era fiel para cumprir, independentemente das circunstâncias. O fato desses homens aqui espiarem a terra não tinha a ver se a terra era propícia para que Deus pudesse dar essa terra por herança, porque Deus já havia prometido e essa terra já iria ser dada para esses homens aqui por herança. Não tinha a ver com aquilo que Deus já havia prometido e aquilo que Deus também iria cumprir. Mas isso aqui tinha a ver para que Deus pudesse provar o coração desses homens e saber até que ponto os olhos desses homens aqui estavam no foco certo. Até que ponto esses homens aqui criam na palavra que Deus havia derramado sobre a vida deles. Então nós vamos ver, queridos, que a incredulidade sempre esteve presente no meio do povo de Deus. A incredulidade sempre foi o princípio para a corrupção. Porque quando nós deixamos de crer, independente do tempo que está levando para que algo se cumpra, mas quando nós deixamos de crer, é onde muitos se vendem ao sistema. É onde muitos tentam dar o seu jeitinho para tentar acelerar as coisas achando que Deus está demorando para poder cumprir. Então, se o outro está vivendo grandes coisas, por que eu ainda também não estou vivendo? Muitas vezes é isso que nós vemos hoje acontecer no meio do povo de Deus, sabe? Pessoas que não têm paciência de esperar com que Deus cumpra as suas promessas. Pessoas que deixam de crer porque acham que as promessas estão demorando para se cumprir. E essa é a maior dificuldade hoje no meio da noiva de Cristo, queridos. São pessoas que perseveram em permanecer fiéis
e dispostas a continuar cumprindo aquilo que Deus colocou na mão delas, independente se elas estão enxergando frutos, independente se elas estão enxergando resultados, independente se promessas que o Senhor fez sobre a vida dessas pessoas já estão se cumprindo ou não. Então hoje é um grande, eu costumo dizer assim, queridos, que é um grande privilégio, sabe? Poder hoje conhecer poucas pessoas que permaneceram fiéis, que não desviaram o seu coração, que não se desviaram da fé, sabe, que olham para as circunstâncias à sua volta e ainda que tudo esteja um caos, mas permanecem firmes, permanecem fiéis à palavra do Senhor, permanecem fiéis levando a mensagem da cruz, permanecem fiéis diante da presença de Deus e não desistem no meio do caminho. E não olham para as circunstâncias, mas continuam marchando rumo ao alvo que Deus já apontou sobre a vida dessas pessoas. E quando nós vamos olhar lá no capítulo 14, para poder finalizar essa mensagem, queridos, nós vamos ver aqui Deus trazendo então, né, um castigo, uma consequência ali para aquele povo incrédulo. E Deus fala assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no meio do Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que despreza me verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e ele perseverou em me seguir, eu farei entrar na terra que o espiou e sua descendência a possuirá. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porque quando nós olhamos aqui, queridos, nós vamos ver aqui que em seguida aqui do texto, nós vamos ver aqui que o povo começa a murmurar novamente, o povo começa a sentir saudade novamente, né, dos manjares do Egito, e nós vamos ver ali que o povo começa a se rebelar contra Deus, começa a murmurar. Em sequência, né, que os espias ali vão espiar a terra de Canaã, nós vamos ver esse acontecimento aqui virando um caos ali no meio daquilo, e as pessoas começaram ali a olhar para as circunstâncias e não criam, né, que Deus iria dar Canaã para elas por herança, e novamente nós vamos ver aqui o povo murmurando, e nós vamos ver que Moisés, na sua mansidão, no seu amor, no seu pensamento do coletivo, Moisés começa a interceder pelo povo para que Deus tenha misericórdia do povo. E nós vamos ver ali que Deus então traz um decreto para, né, para aquele povo, inclusive os espias, aqueles que não creram na palavra do Senhor, aqueles que se rebelaram contra o Senhor, aqueles que não se mantiveram fiéis ali diante daquilo que o Senhor havia entregue para aqueles homens, que era uma promessa. E era necessário esperar um tempo para essa promessa se cumprir. Nós vamos ver aqui então que Josué, ele vai aqui no verso 6, né? Ele vai aqui se levantar, dos que espiaram a terra também, ele vai rasgar as vestes dele e ele vai falar ali diante a toda a congregação, os filhos de Israel, a Bíblia vai dizer, e ele diz aqui, né? A terra que o Senhor vai nos dar por herança é uma terra muitíssimo boa. Então nós vamos ver aqui Josué e Caleb, dois homens aqui totalmente posicionados, e ele traz aqui para o povo, então se o Senhor se agradar a nós, ele nos fará entrar nessa terra, e vai nos dar uma terra que mana leite e mel, então não sejam rebeldes contra o Senhor, não temas o povo daquela terra, não temam os gigantes, não temam as circunstâncias. Né? Porquanto como pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temas. Então aqui nós vamos ver que mesmo Josué, diante a congregação, trazendo essa exortação para eles e ao mesmo tempo trazendo um encorajamento. Ei, Deus é conosco. Sejamos tementes ao Senhor. Cremos na palavra que o Senhor deu, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Deus, Ele permanece sendo fiel, mesmo em meio à infidelidade do povo. E nós vamos ver aqui que mesmo assim, apesar de tudo isso, a congregação, então disseram o quê? Que apedrejassem aqueles homens, né, que estavam ali crendo
naquilo que Deus iria cumprir, né? Nós vamos ver isso aqui registrado lá no verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o Senhor fala então a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não vão crer em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência eu os ferirei e deserdarei o povo. Mas eu farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. E depois nós vamos ver aqui, né, Moisés então ali debatendo com Deus ali, na sua mansidão, no seu amor ali pelo povo, porque Moisés não queria que Deus fizesse algo só através dele, mas Moisés queria que Deus salvasse todo o povo. Então nós vamos ver aqui que quando nós olhamos aqui para Josué e para Caleb, nós vamos ver aqui dois homens totalmente posicionados e inclinados, crendo naquilo que o Senhor havia prometido para eles. E nós vamos ver aqui então depois, Deus então deserdando o povo rebelde, ou seja, a promessa ela foi ali basicamente anulada, porque esses homens aqui se rebelaram contra Deus, esses homens não creram em Deus, esses homens aqui, eles foram corrompidos pela incredulidade deles, mesmo depois de terem tantas coisas, tantos sinais, maravilhas e prodígios que Deus havia feito no meio deles. Nós vamos ver aqui o povo olhando para as circunstâncias, deixando de olhar para o Senhor. Nós vamos ver então Deus então aqui trazendo uma palavra que Josué e Caleb seriam aqueles sim que colocariam o pé na terra prometida. Então, queridos, o que eu quero deixar para nós aqui, através desse ensinamento tão rico das Escrituras Sagradas, é que não seja corrompido pela incredulidade. Para de olhar para o teu vizinho. Para de olhar para aquele que está vivendo outras coisas do Senhor nesse tempo. Para de olhar para aqueles que aparentemente representa que está dando certo aquilo que estão fazendo. Viva você no seu tempo. Viva você na sua estação. Viva você naquilo que Deus chamou você para viver. Não busque tentar dar o seu jeito. Sabe, não busque tentar avançar as coisas, tentar dar o teu jeitinho para que as coisas comecem a se cumprir. O Senhor, ele não precisa com que nós venhamos a ajudá-lo a ser Deus. O Senhor não precisa com que nós venhamos a ensiná-lo a ser Deus. Ele é Deus. E ele sabe o fim desde o princípio. Ele é o alfa, o ômega, o começo, o meio e o fim. Ele sabe de todas as coisas e ele é fiel para cumprir. Infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós nem conseguimos mensurar que ele pode cumprir sobre as nossas vidas. Então o Senhor, ele não precisa com que nós venhamos a tentar dar o nosso jeito para tentar fazer com que as coisas funcionem, com que as coisas dê certo. Caminhe debaixo da palavra do céu sobre a sua vida. Sabe, não se venda ao sistema. Não se venda à corrupção, não se venda à incredulidade, ainda que estejam todos desacreditados. Mas tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir. Que você não venha deixar de viver, sabe, por conta de uma rebeldia que veio sobre o teu coração. Que você não venha deixar de viver coisas como a igreja de Cristo, como a noiva, por conta da tua incredulidade. E, sobretudo, permaneça na presença do Senhor, não pelas promessas que Ele tem para cumprir sobre a tua vida, mas permaneça porque você reconhece Ele como o único Deus sobre a tua vida. Permaneça porque você reconhece de onde Ele tirou você. Permaneça porque você reconhece que o maior sacrifício Ele já fez na cruz do Calvário, quando Ele morreu pela tua vida e ressuscitou. Isso precisa bastar sobre as nossas vidas. Isso precisa ser suficiente sobre as nossas vidas. Não é sobre uma terra prometida. Não é sobre uma Canaã que está à nossa frente. Não é sobre aquilo que Deus já prometeu sobre a tua vida e que talvez você ainda vai viver grandes coisas na presença do Senhor e talvez Deus vai levar você a lugares que você não imaginava. Não é sobre isso. Mas é sobre perseverar em permanecer até o fim, até que Ele venha. Será que o Senhor, Ele pode hoje
encontrar fidelidade no meu e no teu coração? Por mais que uma multidão de pessoas à tua volta se rebele contra o Senhor, deixem de crer naquilo que o Senhor pode fazer. Que Deus possa contar com você nesse tempo. Ainda que você seja uma única pessoa que está se mantendo fiel, perseverante e permanecendo na presença dele. É através da tua vida que o Senhor, sim, ele pode fazer. Ainda que toda uma cidade, onde hoje você está plantado, esteja com o seu coração desviado de Jesus, vai ser encontrar em você fidelidade. É através de você que ele pode avivar toda uma cidade. Que o Senhor possa encontrar temor no nosso coração. Que nós possamos nos voltar para as Escrituras Sagradas e nos dobrar diante das Sagradas Escrituras todos os dias das nossas vidas. Porque a palavra de Deus é um manual de instrução para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos revela coisas profundas a respeito do coração de Deus. E é a palavra de Deus que nos ajuda a perseverar em permanecer na presença dele. É a palavra dele que gera temor no nosso coração para que nós possamos nos manter fiéis até que ele venha. É a palavra dele que nos faz a não olhar para as circunstâncias à nossa volta e não permite com que nós venhamos a ser corrompidos pela nossa incredulidade, porque quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos conhecer um Deus que é único, santo, puro e verdadeiro, fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa vir como uma exortação sobre a tua e a minha vida no dia de hoje. E que nós possamos permanecer, queridos, fiéis à palavra de Deus. Não deixe a comparação vencer você. Não seja alguém que compete para ver quem dá mais fruto, para ver quem gera mais recursos, para ver quem é maior, para ver... Isso não tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é totalmente o inverso. E o reino de Deus não fala de números. O reino de Deus não fala de fazer. O reino de Deus fala de ser e permanecer até que ele venha. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima ministração. Fiquem na paz.